Olá amigos, juntos mais uma vez para um programa com Samuel Gomes, a caminho da regeneração, e mais um vídeo nosso para o canal YouTube da Editora do Fogo. E aí, beleza amigo? Beleza, vamos aí trabalhar a verdade além das aparências, né? Que é o objeto do nosso estudo. Pois é, gente, nós já iniciamos o ano aí com essa série de vídeos e devemos continuar, porque assim, eu fiz uma programação técnica e não emocional, vou falar com a ressalva, da gente levar mais ou menos assim uns 4 programas para estudar 2 capítulos. Então nós já estamos no 4º e no início do 2º capítulo. Então nós vamos deixar correr, vamos voltar nesse livro nos próximos vídeos e nos próximos programas, para a gente aproveitar bastante a proposta de autoconhecimento que esse livro autoral do Samuel traz para a gente, tá? O Samuel tem outras obras publicadas pela Editora do Fogo. Quem quiser degustar, pegar a degustação gratuitamente dessas obras, entre no site da editora. Quem quiser participar com perguntas a respeito dos temas, mandem os seus e-mails para Fale Conosco da Rádio Boa Nova, ou até mande e-mails aqui para o nosso setor da Editora do Fogo. Nós estamos aqui com esse canal aberto com vocês para a gente discutir os assuntos que interessam realmente para nós nesse período aí da regeneração, tá? Samuel tem mais 5 livros publicados pela editora, vale a pena conferir, ok? Samuel, nós iniciamos o estudo sobre o capítulo 7, o nosso maior inimigo, que é o medo, semana passada. E finalizamos já falando desse grande desafio que tem sido para nós permear as nossas ações por esse sentimento, que, segundo sua fala, você considera sendo um dos mais graves da atualidade da Terra. Eu vou fazer uma leitura breve aqui e passo para os seus comentários, ok? Você fala o seguinte: um dos fatores com os quais devemos nos preocupar, no sentido do medo, é de que, atualmente, ele constitui-se a principal força sustentadora da nossa humanidade. Façamos, por isso, algumas considerações sobre ele. O medo é o mecanismo de defesa que utilizamos quando somos ameaçados fisicamente, sendo reflexo da dor e base do instinto de preservação adquirido no reino animal. Então, portanto, o medo saudável, real, não é isso? Quando somos ameaçados por alguma possibilidade concreta, como um atropelamento, a presença de um animal raivoso ou uma agressão física, estamos diante de uma situação em que o medo exerce sua função natural de preservação, sendo, portanto, usado em nosso benefício. Entretanto, há também as situações em que deslocamos o medo para o campo da mente e utilizamos o pensamento para criar ilusões. É comum, portanto, que tenhamos medo que os outros falem ou pensem a nosso respeito. Medo do futuro, medo da morte, medo de perder a saúde, medo de ficar pobre e tantos outros que nos fazem antecipar algo que não está acontecendo no agora e que talvez nem mesmo venha a acontecer. Quando a gente tem um recurso mental chamado imaginação. Quando a imaginação é usada pelo medo, ela só vê catástrofe na frente. Ela só vê acontecimentos ruins, ela só vê negatividade, que é o que acontece na regência de deslocar o medo de uma realidade prática para uma realidade mental. Porque o animal ele não tem medo pensando, mas ele é alerta. Qualquer barulho a preocupação começa nas bases dos animais ali, porque ele sabe que a floresta, alguma coisa diz que a floresta é perigosa, mas ele não sabe quando vai ser atacado. Então, ele não fica pensando que ela é perigosa. Não, ele fica só alerta. Ele fica alerta, porque ele não sabe qual momento pode surgir algum perigo. Ele sabe que tem perigo. No nosso caso, nós transformamos qualquer atitude humana em medo. Então, eu estou sentado no lugar, a pessoa começa a cochichar, eu já acho que está falando de mim. Aí, eu nem sei se a pessoa está falando de mim, nem sei o que está acontecendo, mas ela olhou para mim e cochichou, eu já crio uma... Aí eu sinto medo. Medo do quê? Medo do que ela vai pensar de mim. O que você representa? Mas quando eu estou sentindo medo, eu não penso que eu estou sentindo medo.
já entro no jogo do medo, já fico reagindo, já falo, nossa, ali que a pessoa está falando de mim. Aí eu já crio sem perceber. Aí o que representa as pessoas falar de mim? Samuel, na verdade, então, nós temos medo de tudo, né? Como é o fundamento de sobrevivência, o medo é um fundamento de sobrevivência. Eu acho que quando alguém está falando de mim, isso tem a ver com a sobrevivência. Mas sobrevivência de quê? Uma pessoa está rindo de mim, falando de mim, eu tenho que sobreviver de quê? Aí é uma sobrevivência do ego. É como se eu fizesse um paralelo do perigo da vida com o perigo de alguém falar de mim. Então eu estou distorcendo, estou deslocando o medo para uma realidade que não deveria ser deslocada. Mas a gente já fez isso desde sempre? Desde sempre, porque o medo, a raiva, as emoções básicas, elas são um ingrediente energético para lidar com a vida. Então, de alguma forma, uma pessoa falando de mim ou rindo de mim, eu tenho esse fundamento dentro de mim, que é a primeira reação que fala assim, eu tenho isso aqui para resolver isso, você quer? Tá, mas aí eu vou fazer uma pergunta, tá? No nosso passado, nós não agimos corretamente. Então a gente riu de alguém, fez comentários maléficos, nós roubamos, nós traímos, nós provocamos desencarnos violentos, o que mais que falou que a gente tem medo? Nós, com os nossos abusos, perdemos a saúde, e aqui está cheio de medo disso aqui, né? Então, na verdade, a gente poderia supor, estou apresentando a dúvida para você, que esses medos são uma consequência dos nossos desregramentos e em função da gente ter elegido esses desregramentos aí no passado, nós não conquistamos a habilidade de viver nossos valores, ou viver a vida no presente momento, ou ser quem a gente é. Entendeu minha pergunta? Entendi, mas na verdade é porque o medo é o fundamento de tudo isso. Mas não deveria ser, Samuel. Isso, mas o medo é básico. Mas não é um instinto que ele deveria permanecer para me preservar, do tipo, eu não vou atravessar a rua na frente do carro. Isso. Eu não vou ficar na beira do precipício para não cair. Isso é o medo natural do reino animal, migrando para mim de estímulo. De um perigo real. Isso. Mas por que nesse viés de sair do reino animal para o hominal e usar o instinto de sobrevivência do medo para o lado positivo, eu usei para o lado negativo? Porque ele é a base de reação. Então, eu não deveria, na situação da vida, quando não há perigo, ter essa reação natural, porque ela vai ter essa reação natural. Então, o medo já está pronto para sair em qualquer circunstância, que é a base da consolidada dentro de mim. Só que, diante de uma circunstância qualquer que não tenha perigo concreto, ela vai querer sair. Então, eu não posso seguir o parâmetro reativo inicial. Isso não quer dizer que lá atrás as minhas atitudes alimentaram esse medo, porque uma vez que eu sou capaz de trair, eu vou ser traído, não? Isso pode alimentar uma fixação. Uma Entendeu? Fixação já pronta, então a pessoa já está toda porque no passado eu fui um vilão, mas que na sociedade a minha vilania ficava oculta. Aí o que o povo falava de mim importava. Isso já é uma característica patológica natural. Uma patológica patológica natural que aparece nos traços fixos de personalidade. A criança desde cedo já está medo, ali era um traço fixo. Não é uma situação que acontece diante de nada, não. Ela já é um traço fixo de manifestação natural dela. Aí são casos que estão ligados a essa conduta. Agora, por exemplo, eu poderia ter saído lá do reino animal para o hominal e ter tido uma evolução, entre aspas, em linha reta, em que eu optei sempre pelo razoável, pelo bom e tal, e agora ter medo exagerado do que o povo pensa de morrer? Não. Poderia? Não. Então, a naturalidade... Entendeu minha pergunta? Entendi. A naturalidade em si, ela manifesta. Por exemplo, a minha tendência natural de ação é preguiça. Por quê? Em todos os reinos animais, o bicho tem preguiça. O gato deita, dorme, o cachorro, todos têm preguiça. Tem uns que são mais ativos, outros... mas a preguiça é uma máquina. Então, eu estou em casa. Alguém vai assim, vai comprar um pão para mim. O que eu sinto de primeira? Não quero ficar quieto. Preguiça. É o que eu tenho. Por isso que eu não posso seguir os parâmetros imediatos de qualquer reativos. Então, uma pessoa está rindo de mim. Qual que é o parâmetro reativo natural que eu vou sentir? Medo.
Tá. Só que por quê? Só que o que eu faço? Em vez de eu olhar, eu sigo o medo. Em vez de eu olhar para ele e falar assim, olha, eu não vou reagir no medo inicial, não. Eu não vou reagir com a preguiça inicial. Então, a pessoa me pede assim, vai comprar isso aqui. De imediato vem a preguiça, qual que é a resposta imediata? Agora eu não posso. Agora eu não posso, não vou, não quero. Vou, não quero. É assim? Porque a emoção manifesta em sensação, manifesta em palavra. Aí eu não olho para isso. Olha, gente, eu tive preguiça. A pessoa está pedindo. Tive preguiça. Eu não vou seguir a preguiça. Aí a preguiça veio e passou. Já não estou com preguiça, então já não tenho uma resposta. Eu posso até levantar querendo ficar e vou embora e volto e certo, mas aí você vai estar ainda envolvido por aquela sensação de não querer. É querer não querendo. Por aí. Aí você fala assim, espera só um pouquinho. Me dá aí mais um minutinho dá um que eu já minutinho. vou. Aí a sensação passou, eu já estou o quê? Neutro. No mínimo neutro. Você já não está com má vontade. Você já vai fazer de forma mais o quê? Você não está de prontidão. Mas pelo menos você não está contrário. Isso. Ixi. Então, em todas as circunstâncias, a primeira reação, ela é instintiva. Tá, mas aqui tem circunstâncias que não dá tempo da gente esperar a preguiça passar, mas pelo menos então, se a gente fizer, o ideal seria fazer neutro. Isso. Mas se eu não conseguir fazer neutro, pelo menos que eu vou neutralizando. Mas essas energias são muito rápidas. São rápidas? São. O problema é a sustentação que eu pego nela, aí já é o problema. Não vou mesmo. Olha, a pessoa me chamava, logo. Aí já comecei a fazer. Não, mas esse calor que tá fazendo. Aí eu já comecei, aí já era. Aí já entrei no jogo. Aí acabou. Se a gente fosse um pouco mais sensível, olha a vigilância nesse estado, o estado de alerta. A pessoa fez, mas isso toda hora eu olho para mim. Se eu condicionei olhar para mim, ó, a preguiça. Aí a preguiça quer que eu fique parado. Aí eu já levanto. Desde que eu identifique o que está acontecendo. Se for cansaço, dá até para ir cansado, mas você vai de boa vontade. Aí é outra. Aí você passa a ser o agente da ação e não mais o reagente. Então, quantas leituras a gente já fez no livro de Paulo, por exemplo, que fala, nós não devemos reagir, mas agir. Mas isso requer uma capacidade de percepção. Uma consciência. Só com uma ação mecânica não adianta. Por que eu tenho que ter uma consciência de mim mesmo em todas as circunstâncias? Se eu aprendo a olhar para mim, eu tenho uma grande chance de não ser joguete das reações automáticas e compreender os fatos em si. Então, eu fiquei com raiva que as pessoas estão rindo de mim. Não é com raiva que eu vou resolver isso. Então, deixa a raiva passar. Primeira coisa, a raiva é uma reação animalizada quando alguém ri ou alguém agredia ou alguém fazia alguma coisa. Seria natural então que ela surgisse? Seria natural. Então não podemos brigar com a raiva. Não, então. Nós temos que compreender e não segui-la. Ver que ela está aqui, que ela pode ter até uma justificativa, mas eu não vou dar... Não vou seguir mais esses parâmetros, eu não posso seguir mais os parâmetros imediatos das reações que tem em mim. Seja reações físicas ou seja reações mentais. Um dia eu estava em casa, aí eu recebo a ligação de uma concessionária, um negócio de aluguel de imóvel. Falou, Samuel, você está devendo 10 mil reais, sua prima não pagou e você é o avalista dela. Aí qual é a sensação? De perturbação. Nossa, eu estou devendo 10 reais. Não precisa mais não. Obrigado. Não precisa mais não. Não. Nossa, eu estou devendo 10 reais. O que é isso? Tudo isso em decorrência do quê? Da reatividade inicial. Aí eu parei e falei, peraí, calma. Voltei a calma. Porque naquela reatividade eu resolvi o quê? Nada. E ainda precipitaria. E ficava com raiva, magoado. Isso, magoado, então pagaria. Né? Ó, você está devendo 10 mil reais, onde dá a sua conta aí? Gente, eu entendo disso. Primeira coisa, não entendo nada disso. Quem entende, pensei no amigo. Fulano, uma dessas empresas imobiliárias aí me ligou, falou que eu estou devendo. Não, mas eles fazem isso mesmo, já pega você de supetão e eu espero que você vá lá e pague e faça o negócio. Vamos olhar as coisas, me traz aqui para mim verificar mesmo. Aí foi, já está quase no final do aluguel, ela parou de pagar quanto? É o último, os 2 últimos, então é um percentual, o plano era de 2 anos, ela já está no final dos 2 anos, então não pode cobrar isso não. Isso tudo aí é uma impressão que eles querem passar no você em primeiro lugar. Aí na hora que foi ver mesmo, estou levando muito pouco. Então ajuda até com falsidade, boa vontade, se ela tiver... Completamente diferente do que foi
foi colocado. Porque eu não entendia do processo, veio a reação da inteligência animal, que é a rústica. Oh, meu Deus, não é possível. Aí você entra num jogo emocional que o bom senso, a lógica, a compreensão, ela resolve de outra forma. E aí você fala uma coisa aqui interessante para a gente distinguir. Devemos analisar, então, se é algo concreto ou imaginário. E mesmo dentro do concreto, nós temos que perceber a real amplitude dele. Porque então, até dentro do concreto, se a gente embarcar de primeira, a gente amplia as consequências do agravamento daquela situação. Você vê, eu pego um e-mail, uma imagem que alguém manda para mim, da minha esposa, me trai. É um fato. Mas ali vai vir uma emoção. Nossa, como é que ela foi capaz de fazer? Aí, ó, já desliguei do fato e comecei a fazer o quê? Inferência. Aí já era. O fato em si, peraí, o que está acontecendo? Ó, está traindo, é um fato, é real. Bom, agora tem que tomar escolha em cima disso. Samuel, eu sabia que ela tinha esse comportamento, não sabia que ela era capaz de fazer isso. Mas agora eu estou descobrindo que ela tem essa perspectiva. Será que tem outras evidências, né? Então, aí eu vou trabalhar em cima de uma renada. Nossa, o que vai ser da minha família? Não sei. O que vai acontecer a partir de agora é que eu tenho que tomar atitude em cima do que aconteceu. Eu vou tomar atitude, vou conversar. Ah, mas eu não gostaria que isso acontecesse. Já aconteceu, não tem nada que gostaria. Então, se você vai no fato, você tem que tomar atitude em cima dele. Agora, o que acontece não é a coisa, não é assim. As emoções já... Aí viram. Olha bem que você vê, essa questão do vira-vira, por causa da questão da imaginação, você comenta sobre a questão do medo da morte. Você fala o seguinte, muitas vezes nos baseamos em experiências ocorridas com outras pessoas ou conosco mesmo no passado, tá? O que gera medo por meio da imaginação do que pode vir a acontecer. Isso demonstra como o nosso pensamento funciona com base, na maioria das vezes, buscando experiências do nosso passado para refletir o que pode acontecer no futuro. Eu sofri um acidente de carro na estrada. Toda vez que eu vou viajar, que eu lembro dele, eu não vou conseguir viajar, porque eu estou preso ao passado. Uma projeção imaginária. Eu vou pegar o carro aqui, agora, se eu não tenho interferência do passado, eu vou pegar o carro e viajar, que é a experiência nova. Com mais cuidado. Isso, com mais alerta, mas é uma experiência nova. Mas se eu ficar pensando no passado, eu não vou conseguir viajar. Porque eu estou sofrendo interferência de fatores que não são reais. Então, olha o tanto de coisa que pode estar inserido na mente que vai impedir da naturalidade de um processo, por causa de uma experiência traumática. E aqui você ainda amplia o seguinte, precisamos compreender que, quando o objeto do medo é um fato real, estamos reagindo em nosso benefício. Mas quando esse objeto se torna imaginário, o medo é ilusório, fazendo com que percamos contato com o agora. E com isso, nos prejudicamos. Se eu corto aqui agora, eu preciso fazer um procedimento, eu vou lá. A pessoa faz o procedimento, eu não fico pensando, não, eu posso cortar. Aí eu fico numa imaginação de um fato que não está acontecendo, que talvez nem aconteça, que me impede de fazer as coisas. Por quê? Introduziu algo que não é real. Que é o campo o jogo da mente, então. Né? A imaginação está dando campo para o jogo da mente. Isso mesmo. Ô Samuel, mesmo que dentro da minha imaginação eu possa estar em sintonia com algo que já está acontecendo, mas eu não tenho comprovação no campo prático, ainda assim eu tenho que esperar acontecer. Exemplo, que a gente já viveu muito isso. Em desdobramento pelo sono, nós tomamos consciência de um fato qualquer lá difícil. Viemos para o campo da vigília, né? Acordamos, e aquilo começa a vir como uma imaginação nossa, tipo assim, Maria José, você vai ter uma doença grave, vai ser difícil, mas vai dar tudo certo. Aí eu lembro, eu fico, não, eu estou com medo de morrer. Baseado numa informação concreta e real de que eu posso, né, dentro de um quadro de enfermidade, desencarnar. Como que a gente consegue separar? Estou doente? É. Não. Mas aí... Fiz exame.
estou saudável. Ah, você pode morrer com uma doença. Tá, no dia que tiver doença, eu vou olhar o que vai ser. Então pronto, acabou. Nesse momento agora eu estou doente. Não. É tudo no campo do prático. Vamos ver aqui o real. A pessoa pode me roubar se eu sair na rua. Você está sendo roubado se você sair na rua? Sai na rua e olha. Ah, não vou sair não, porque pode ter uma pessoa ali. Ela paralisou em decorrência de uma imaginação, uma projeção que não está acontecendo. Quando você passa por um assalto real, é um assalto real. É ali que pode ter pegado você de surpresa. O que, é que eu tenho que fazer? Entrega, faz. Leva. Nossa, será que posso ser assaltado? Não sei, gente. Viva a sua vida. O fato em si, quando acontece, você não pensa, você atua. Tá. Vamos pegar esse exemplo seu aí do assalto na rua, tá? Eu sei da carência das pessoas, da dificuldade da condição social de muitos, sei que tem pessoas com predisposição a tomar o alheio e vou toda empetecada de joia para a rua. Eu estou sujeito a ser assaltado. Ou então, analisando friamente a possibilidade de ocorrer esse fato e aonde eu vou e como eu vou, eu decido, não vou com joia nenhuma. Eu vou na cidade, isso não é sofrer por antecedência, não, é pensar... Isso é bom senso. Bom senso. Tá bom. Bom senso, que é diferente do... que a diferença desse uma mesmo... avaliação da realidade em si. Eu vou sair, vou ter que andar no centro da cidade, pagar umas contas, vou ter que deixar o carro no estacionamento, vou com o relógio, vou com o celular. Pra quê? Aí você está sendo imprudente. Então, beleza. Então, a gente não pode confundir isso. Nossa, tem um ladrão ali fora, não vou sair de casa hoje não. Ele deve estar me esperando ali. Mas quem te falou que ele era ladrão? Às vezes ele está esperando alguém do lado de fora. Porque anteriormente, ele foi assaltado assim. Então, tudo para ele agora, ele vê com o quê? Já aconteceu, não sei o que vai acontecer. Vou sair mais prevenido, que essa rua aqui é mais... deserto? Vou sair prevenido, vou sair com nada, vou sair com dinheiro, vou sair com dinheiro assim, se tiver para roubar aquele ali. Tem uma diferença muito grande essa questão do medo imaginário, né, Samuel? Na verdade tem isso. A emoção interviu onde não deveria. Na verdade, todos os problemas é um problema emocional. A emoção é o grande problema na nossa vida. Não, e tem uma questão muito importante que você fala, Samuel. Uma coisa é você pensar a morte, pensar a falta da saúde, e outra coisa é você viver a morte e viver a falta da saúde. O problema nosso está todo no processo mental mesmo. Uma pessoa vai viajar de avião, nossa, será que eu vou morrer, será que o avião vai cair? Quando o avião cai, você não dá tempo. Imagina, o avião explodiu. Deve ser tão rápido a explosão que você não tem tempo de pensar em morrer, não. Não. Tá claro? Tá você vai morrer e na hora que você assustar, você já morreu. A pessoa vai dizer, já acabou. Já tá lá. Agora, quando você imagina, não, o avião vai cair, vai explodir, não está acontecendo. Então você gera todo um quê? Uma descarga terrível. Emocional. Então aí é onde está o ponto da imaginação e o ponto. A morte, quando vem, você nem sabe que morreu. Na maioria das vezes. A não ser que você está no hospital, mesmo assim, você está no hospital. Devagarinho, morrer devagarinho. Você está morrendo devagarinho. Mas o que é morrer devagarinho? Qual que é a diferença de uma doença para a morte devagarinho? Não tem diferença nenhuma. Se você está no hospital sem morrer, o hospital morrendo, qual que é a diferença? Nenhuma. Cada dia a gente vive um dia, morre para mais perto. Quando você morrer de verdade, que você não sabe quando vai ser, você já morreu. Provavelmente você está no hospital e morreu, você vai abrir o olho lá e falar assim, eu estou no hospital, mas se você morreu no hospital e está no hospital, você nem sabe que você morreu. Transferido de hospital, só isso. Você nem sabe. Que hora que eu vim para cá? A maioria dos problemas desses desencarnados é não saber que morreu. É verdade. Então quer dizer que a morte não tem uma percepção igual ao tempo, não tem uma percepção concreta. Existe uma imaginação em cima dos fatos. E é o que a gente faz, na verdade, né? A gente sobrecarrega a nossa existência com processos enfermiços da mente, da imaginação, sendo que se a gente vivesse o que a vida está oferecendo, a gente teria uma vida mais leve, né? Se houvesse uma conscientização da realidade do agora. Não, mas nós estamos a caminho. Isso né? A gente nem falava no agora antigamente. Agora nós já estamos falando. Viver no campo da eternidade, somente isso. Pois é, uma grande aquisição desses nossos programas é saber que a eternidade acontece agora, né, gente? Então vamos construir o nosso futuro agora. Muito bem. Desejando a todos muita paz no coração. Tenha uma belíssima semana. Fiquem com Deus.